Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. Segunda-feira, 27 de maio. É destaque na edição de hoje do Jornal de Blumenau. Mais de 1.000 casos de dengue são confirmados nos últimos dias em Blumenau. Obras que começam amanhã vão impactar o trânsito em diferentes ruas da cidade. Sistema Prova Digital é oficializado. Plataforma virtual deve trazer mais agilidade na tramitação de processos urbanísticos e ambientais. Essas e outras informações agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A chuva que caiu hoje sobre nosso município deve ir embora e a partir de amanhã o tempo fica mais firme e a temperatura mais baixa. Confira agora a previsão do tempo, direto do Alerta Blue. Boa noite, Belmiro. Gradualmente, ao longo da noite desta segunda-feira, vamos ter a condição para a chuva diminuindo. A chuva ainda ocorre de fraca intensidade e também de forma mais isolada. Mas a partir da madrugada da terça-feira, vamos ter o avanço de uma nova massa de ar frio e seco sobre Santa Catarina. Já vamos começar a terça-feira com temperatura mais baixa e também sensação de frio. A mínima vai variar em torno dos 12 graus. Mas ao longo da terça-feira vamos ter o sol predominando em meio à variação de nuvens e com isso a temperatura se eleva gradualmente, trazendo uma sensação térmica mais agradável ao longo da terça-feira. E a máxima vai variar em torno dos 17 graus. Além disso, vamos ter também um pouco mais de vento ao longo da terça-feira, com vento soprando de quadrante oeste e também com moderada intensidade. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. 6 abrigos foram abertos em Rio do Sul por conta das chuvas que caíram hoje na cidade, nos bairros Bela Aliança, Laranjeiras, Progresso e Tabuão. A abertura ocorreu no final de semana, após a Defesa Civil receber informações de que o volume de chuva nesta segunda na cidade poderia variar entre 40 e 60 milímetros. 265 pessoas estão nos abrigos neste momento, na cidade do Alto Vale do Itajaí. Blumenau concluiu o processo de migração para o sistema A Prova Digital. A ação, que é uma expansão do programa Governo Sem Papel, foi oficializada nesta manhã, no Salão Nobre da Prefeitura. Após um período de transição e adequação, a Secretaria de Planejamento Urbano e a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade estão aptas a conferir os licenciamentos urbanísticos e ambientais pela plataforma virtual. O sistema Prova Digital atende mais de 100 cidades do Brasil, levando modernidade e celeridade à população. Ganha celeridade processual, ganha desenvolvimento econômico, ganha desburocratização, uma renovação tecnológica da Prefeitura de Blumenau. Há muita gente tem trabalhado para que todos os processos de licenciamentos urbanísticos e ambientais sejam no formato 100% online, 100% digital, para que nós possamos ganhar em celeridade, em mobilidade urbana, em melhoria da construção civil. As pessoas dependem hoje das suas residências, dos seus comércios, das suas indústrias, de ter o seu imóvel regularizado, ter os habites, ter os alvarás de construção. Isso tudo gera desenvolvimento econômico. É uma virada de chave histórica para o município, né? Lembrando que é um sistema já consagrado, algo que já dá certo, né? Os municípios vizinhos, aqui no CINV também já está operando, então assim, é uma facilidade também que a consultoria vai ter, que é um sistema que já tem em outros municípios rodando, então não é algo novo, né? E realmente a facilidade, a agilidade, né? A economia processual, né? vai ser de uma relevância muito grande, porque os nossos técnicos acabam não ficando tão sobrecarregados, né? E obviamente o serviço lá fora gira mais rápido. O serviço da nova plataforma está sendo prestado pela empresa blumenauense Pública Tecnologia. Entre sexta e hoje foram confirmados 1.086 novos casos de dengue em Blumenau.
A cidade passou de 17 mil casos confirmados da doença neste ano. 34 pessoas estão hospitalizadas em tratamento da doença, sendo que 7 estão internadas em UTI. E outra informação de saúde é que a Secretaria de Promoção da Saúde segue com a força-tarefa de vacinação contra a gripe nas escolas do município. A ação é opcional e contempla alunos na faixa etária de 6 meses a 12 anos, 11 meses e 29 dias. 2 escolas vão receber os agentes de saúde nesta semana. Amanhã é o CI Professor Anselmo Antônio Hillensheim e na quarta a escola Professora Nemésia Margarida, sempre das 4h30 até às 6h30 da tarde. E a partir de agora, todas as unidades de saúde com sala de vacina estão vacinando contra a poliomielite. A campanha em Blumenau começou sábado. Para receber a vacina, basta buscar por uma das unidades de saúde, levando um documento oficial com foto e a carteira de vacinação. O objetivo é imunizar 95% do público-alvo, que são crianças menores de 5 anos de idade. E o governo do estado autorizou a contratação de um plano estadual de logística de transporte. A medida busca atender às demandas da economia catarinense, definindo obras e regiões prioritárias para avanço na infraestrutura e também na melhoria do transporte da produção catarinense para o país e também para o exterior. Um evento em Florianópolis marcou a assinatura do contrato com a empresa que será responsável pelo levantamento. O estado vai investir mais de 4 milhões de reais neste estudo com recursos da SC Participações. O Plano Estadual de Logística e Transporte vai analisar a situação atual dos diversos modais de transportes no estado e realizar um planejamento futuro de investimento em todos. Porque hoje a gente trabalha conforme demanda. Alguém grita mais, alguém grita menos, alguém tem mais influência. Não, precisa fazer uma estrada em tal lugar. Esse plano vai ser uma cartilha a ser seguida. Todo tipo de logística em Santa Catarina, todo tipo de construção, o que é mais premente, o que tem gargalo, o que está sendo previsto para o futuro. Isso vai fazer bem para a indústria, para quem produz, para quem gera emprego, porque isso é construir obras com inteligência e com certeza de que ali é o melhor lugar, ali é necessário por todas as justificativas que poderão ter. A elaboração do plano requer um processo de análise criteriosa, diagnóstico preciso e planejamento estratégico, com foco na logística empresarial, infraestrutura e facilitação do comércio. A componente de transporte é um componente importante na composição de custos das indústrias. Então, melhorando a infraestrutura, dará competitividade à nossa indústria, que já tem uma participação importante na produção de riqueza do Estado, né, e na geração de emprego. Então, é fundamental, acho que o governo está de parabéns por entender essa necessidade de criar um planejamento para as futuras obras que serão feitas em Santa Catarina, para dar uma orientação para os investimentos. Eu acho que resolve uma questão fundamental, que é uma infraestrutura adequada, compatível com a pujante economia catarinense. E o prefeito Mário Hildebrand, aqui de Blumenau, anunciou na manhã de hoje uma mudança no secretariado. Oscar Grotman, o cacique, assume a Secretaria de Cultura e Relações Institucionais. Já Sueli Petri retorna ao cargo de diretora do Patrimônio Histórico, inclusive cargo que ocupava anteriormente. Cazico, até então, estava como diretor de expediente no gabinete do prefeito e assume uma secretaria pela segunda vez. Entre 2018 e 2020, ele foi secretário de Desenvolvimento Social. E algumas obras que começam amanhã vão interditar e impactar o trânsito em diferentes ruas de Blumenau. Uma delas é a obra do Boulevard, na Vila Germânica, que vai alterar parte do trânsito na rua Alberto Stein. No local será feita a realocação de uma tubulação existente entre as ruas Albert Stein e Herbert Wilmot,
que faz parte da obra para implantação do Boulevard do Parque Vila Germânica. Em decorrência desse serviço, o trecho final da Rua Albert Stein, em frente à última entrada de acesso ao Parque Vila Germânica, fica interditada ao trânsito durante as 3 próximas semanas. A Rua Paraíba ficará interditada a partir de amanhã até o próximo sábado, dia 1º de junho, para a implantação de cabeceiras da nova ponte. Para os moradores que residem antes da ponte, a saída será permitida em direção à Rua 7 de Setembro. Já quem mora após a estrutura sairá normalmente em direção à Rua São Paulo. À noite haverá liberação do acesso. Já a Rua Benjamin Constant, na Escola Agrícola, terá o trânsito no sistema Siga e Pare, próximo ao número 1177. Lá será realizada a reestruturação do cabeamento e parte elétrica do controlador de velocidade. Os trabalhos vão acontecer amanhã e quarta-feira, das 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Hoje nós vamos falar sobre o estacionamento, onde a sinalização da placa de proibido estacionar. Uma pergunta que muitas vezes nos fazem, né, é até onde tem validade a placa de proibido estacionar, aquela que só tem uma faixa cortando a letra E, né, placas redondas, placas de regulamentação. Bom, vamos lá. Isso vai depender, né? Normalmente a gente aprende no Centro de Formação de Condutor que a validade das placas de sinalização de trânsito, elas têm a partir do momento que elas estão instaladas na via pública, né? Então, a partir dali é que tem validade da placa, exemplo da velocidade, ou próprio estacionamento. Isso é regra geral, mas temos exceção. A exceção está no local propriamente dito, ou seja, numa quadra, né, onde o órgão de trânsito sinaliza com proibido estacionar, a legislação permite ao órgão público, né, o órgão de trânsito, a verificar a extensão dessa quadra. Explico. A extensão da quadra, quando tiver, né, uma metragem não superior a 60 metros, né, e aí 60 metros dá mais ou menos aí, um poste, a distância de um poste a outro de iluminação pública, né, aí o condutor, a condutora vai ter que verificar as condições reais, né, a condição in loco. Então é assim, ó, quando a distância entre uma esquina e a outra, uma quadra, for de até 60 metros, é permitido, a legislação de trânsito permite ao órgão de trânsito colocar apenas uma placa de proibido estacionar no meio dessa quadra, ou seja, aproximadamente a 30 metros, né, de uma esquina à outra, né? Então, ficaria mais ou menos na metade da quadra. E isso, por que eu trago essa informação? Porque essa placa ela tem validade tanto antes dela, em ser instalada ali, né, da instalação dela, como depois, ou seja, ela tem validade 30 metros antes e 30 metros depois. Isso é uma confusão tremenda, né? Isso dá uma confusão para o condutor, porque às vezes acaba estacionando o veículo rente à placa, ou seja, mais antes, né? Ele até verifica ali o para-choque para não invadir ali, né, o início da placa, porém a legislação, aí a exceção à regra, né, ela entende que se estacionar dentro desse espaço, dessa área de abrangência da placa, constitui uma infração de trânsito, ou seja, além da penalidade de multa, também cabe a remoção do veículo. Okay? Essa é a dica da semana e até o próximo episódio. Emerson Andrade, especialista em trânsito, participa todas as segundas-feiras no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. E quem passou o final de semana na frente da praça do Teatro Carlos Gomes, no centro, pôde perceber um novo espaço. O local foi revitalizado e recebeu uma série de melhorias, entre substituição da parte elétrica e iluminação, troca de vegetação e também investimentos na segurança. A reforma durou cerca de 3 meses. A responsável pelo projeto é a paisagista Ana Roser. O desenho original foi mantido e o projeto realça a beleza deste cartão postal de Blumenau. Toda a parte elétrica e de iluminação foi substituída. A instalação de câmeras de segurança conectadas à central da Polícia Militar faz o ambiente ficar mais seguro para os visitantes e garante uma gestão mais eficaz do patrimônio.
Toda a vegetação foi revitalizada e ao longo do ano, flores diferentes vão ser plantadas. Além disso, a irrigação das plantas é automatizada. Recentemente, outros espaços também passaram por revitalização, como o auditório Hans Geier e o salão de festas. Outros projetos devem entrar em pauta ao longo dos próximos meses, entre eles a renovação das circulações do Salão Centenário e a ampliação e adaptação do pequeno auditório para melhor atender às necessidades de eventos futuros. A seguir voltamos com a entrevista do dia. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Olha a fruta fresquinha. Fruta fresquinha mais barata. Oferta relâmpago, pague um, leve dois. Aí estranha em casa. Pessoal, quem seguir na rede ganha desconto. Banco Online. Vem cá, você fez também uns cursos para MEI do Sebrae? Esse aqui? Esse mesmo, ó. Menino, você sabe que tem vários cursos para quem já é MEI e quem quer ser MEI, né? Sensacional demais isso. Quer abrir, melhorar ou inovar? Chega junto com o Sebrae. Sebrae.com.br/MEI. Olá, eu sou a Ângela da Acerte Colchões e Acessórios e quero lhe convidar para conhecer a loja especializada, que foi toda repaginada para te atender ainda melhor. Durante todo o mês de maio, o mês das mães, adquirindo produtos na Acerte Colchões, você concorrerá a um look tipo Clary. Mês das Mães é aqui na Acerte Colchões. Estamos aguardando a sua visita na Rua Humberto de Campos, 1098. Só a Rede Cooper tem retorno das sobras. Um ciclo em que os cooperados ganham. Venha utilizar o seu. Ofertas válidas para 28 de maio na Cooper Super. Abacaxi pérola peça ou manga palmer o quilo, preço cooperado R$ 6,98. Limão Tahiti ou pepino salada, preço cooperado R$ 2,98 o quilo. Acém ou paleta bovina sem osso montana, R$ 25,99 o quilo. Massa de sêmola orquídea 500 gramas, preço cooperado R$ 2,59 cada. Cooper Super. Compre também em miacooper.com.br. Você já pensou em passar a sua eternidade em um jardim? Aqui no Jardim da Saudade é assim. Natureza, flores, pássaros e muito verde. Um verdadeiro refúgio de paz e tranquilidade. Jardim da Saudade, o jardim mais belo de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos conversar com a nutricionista Camila Passold. Vamos falar sobre a saúde do intestino. Já notou como vem crescendo as doenças relacionadas ao intestino? Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Camila, muito obrigado pela tua participação. Tudo bem, Jorge? Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de saúde do intestino, nós estamos falando de um órgão que pode mexer com a saúde de outros órgãos do nosso corpo? Com certeza, né? A gente costuma falar, né, sobre o intestino não é Vegas, né? O que acontece no intestino acaba repercutindo em todo o nosso corpo, seja no coração, no cérebro, em alguns órgãos como o pâncreas, o fígado, né? Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa alimentação e com a saúde intestinal por conta disso. Os reflexos vão em frente, né? Como é que o intestino impacta na saúde dos outros órgãos? Então, o intestino é um órgão enorme, né? Ele é bem grande.
e ele tem uma barreira protetora formada por essa microbiota, né, que a gente fala popularmente a flora intestinal. Essa flora intestinal ela é composta por bactérias, vírus, fungos, né? E essa microbiota, essa flora, quando ela está em desequilíbrio, né, quando existem às vezes bactérias mais negativas e menos positivas, a gente começa a tornar esse intestino mais suscetível a doenças, né? Porque esses fragmentos dessas bactérias conseguem entrar pelo nosso intestino, pela nossa parede intestinal, né? E causam diversos transtornos e processos inflamatórios no nosso corpo, aonde a gente pode criar, né, pelo metabolismo das gorduras, né, placas nas nossas artérias, né, formando trombos e possíveis problemas futuros no nosso coração. A gente tem uma questão de conexão com o cérebro também, que é bem importante, né, então se cria um processo inflamatório que acaba sendo ruim para o nosso organismo. E qual é o papel dessas bactérias que estão aí na flora intestinal? Então, elas protegem a gente, né, de agentes externos, agentes agressores. Na verdade, o intestino é a primeira porta de entrada dos agentes externos. Então, tudo que a gente se alimenta, consome, vai por essa porta. Então, elas estão ali, né, protegendo a gente desses agentes agressores. Elas também criam, né, compostos que vão ajudar nessa defesa. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. E a alimentação também é fundamental para que a gente tenha um intestino saudável, né? Com certeza, né? Essas bactérias, elas vão se tornar positivas e elas vão estar equilibradas se eu tiver uma alimentação equilibrada. Então, né, a gente vai falar um pouquinho mais pela frente, mas alimentos de boa qualidade, água, né, controlar o estresse, dormir melhor, tudo isso ajuda nesse equilíbrio, né? Como é que a gente pode entender uma alimentação equilibrada? Então, a gente tem que ter sempre, né, como base da nossa alimentação, comida de verdade. A comida menos processada possível, menos industrializada possível, né? Aquela comida, né, que a gente faz em casa, com menos conservantes, aditivos, aromatizantes, né? Caprichar nas frutas, ter pelo menos 3 tipos de frutas no nosso dia, né? A gente acaba não tendo isso, né? As saladas, os vegetais também, a gente precisa de 400 gramas de vegetais por dia, também é uma quantidade grande, de forma variada, né? Não só o alface e tomate que a gente está acostumado, então ter variedade, né? Tanto no almoço como no jantar, fibras, né? Eu falo muito da aveia, né? Que é muito saudável, né? Então, controlar, né, o açúcar, o excesso de gordura. Então, são dicas que a gente dá para a gente ter um maior equilíbrio ali na nossa flora intestinal. O nosso intestino, né, ele reage, ou ele nos avisa que nós estamos exagerando de alguma forma, saindo do habitual? Sim, ele avisa sim, né? Ele acaba... A gente tem alguns sinais que a gente sente, né? Por exemplo, né? Estufamento após comer, né? A barriga incha, né? Depois de comer, ou muitos gases. A gente tem que olhar as nossas fezes também, né? Nosso número 2 também, o aspecto delas. Então, a formação dessas fezes também diz muito sobre a nossa saúde. Quando a gente está com as fezes muito ressequidas ou muito amolecidas, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais para poder fazer o tratamento adequado para melhorar toda essa questão da nossa saúde. Quais são as doenças no intestino que mais preocupam? Então, a gente tem, né, agora é muito comum, né, a gente encontrar as pessoas com síndrome do intestino irritável, que acaba sendo, né, muito relacionada à ansiedade, né, à questão psicológica. A pessoa tem tanto problemas para fazer, né, para ir no banheiro, como ela vai demais, né, então ela intercala nesse sentido, até doenças, né, mais graves como câncer, né, então tá crescendo muito essa questão, né, relacionada ao intestino, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né. Regularmente visitar o médico é essencial. Sim, né, então fazer as avaliações, né, a área médica que mais olha essa parte do intestino é a gastroenterologia, né, então procure um gastroenterologista ou o seu médico, né, de confiança, que ele vai te direcionar nesse sentido também. Para a gente ter uma saúde intestinal bem equilibrada, né, quais os tipos de
de alimentos que a gente deve ingerir e que tipo de erros são mais comuns que a gente tem que se policiar e tentar evitar? Com certeza, Jorge. A gente tem aí, né, o consumo muito grande dos alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, esses a gente tem que reduzir ao máximo na nossa alimentação, né? Eu falo muito sobre os adoçantes também, que acaba sendo algo que a gente utiliza muito, né, de modo desenfreado, em quantidades exorbitantes. Tem muitos alimentos que a gente nem sabe que tem adoçante e acaba consumindo, então ficar de olho nesses alimentos, né, reduzir e controlar e investir nesses que eu já falei, né, nos vegetais, nas frutas, na comida de verdade, né, na comida mais caseira possível e não esquecer da água, é muito importante. O álcool atrapalha a saúde intestinal? Atrapalha. Aquele consumo que é moderado, social, né, vinculado, né, um estilo de vida saudável, ele vai ter pouco impacto, com certeza. Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, esse discernimento. Mas o consumo excessivo, né, e contínuo, com certeza ele vai ter impacto. Assim como também o refrigerante, né, ele também é um líquido que não vai trazer nada de benefício, ele é extremamente industrializado, então, além disso, vai trazer muito açúcar ou muito adoçante, né, então vai realmente causar, né, esse desequilíbrio. As bactérias não gostam desse tipo de alimento, elas gostam realmente da nossa velha comida de verdade, né? Camila, por que é mais comum as mulheres reclamarem do que os homens em relação ao intestino? Sim, né, as mulheres elas têm um pouquinho mais de problemas de ir ao banheiro. Para muitas está muito relacionado com a questão hormonal, então tem bastante impacto, né? Então, dependendo do período do mês, pode ser que tenha algum problema, né, em relação a ir ao banheiro. Vai com menos frequência do que o homem, mas com medidas, né, de estilo de vida a gente consegue, né, melhorar isso, né? Eu falei da água, falei das fibras, o exercício físico também ajuda muito, né? Então a gente vai driblando, né, esses aspectos. A gente tem, né, na nutrição a gente utiliza também alguns suplementos alimentares, né, módulos de fibras, os probióticos, né, a gente tem também hoje vários estudos comprovando a eficácia deles, mas claro, tudo precisa passar por uma avaliação, a gente não pode sair usando assim, né, sem ter, digamos, um direcionamento para isso. Além de uma alimentação equilibrada, bem feita, bem distribuída, o que mais pode auxiliar nos nossos hábitos diários a ter uma boa saúde do intestino? Então, eu falei um pouquinho do sono. O sono parece que não tem impacto, mas a gente, né, precisa cuidar muito bem dele, né, ter um sono reparador, uma noite tranquila, né, a gente fala muito sobre a higiene do sono, da importância. Outra questão que eu falo muito é sobre a mastigação, né, a gente hoje está com pouco tempo para se alimentar, as pessoas, né, a gente quase não tem tempo para isso. Mas a mastigação ela é extremamente importante, porque é na mastigação que eu tenho a primeira etapa da digestão. Lá no estômago, quando chega lá, vai ter, né, uma espécie de um liquidificador, mas sem a faquinha que eu falo. Então, a etapa da mastigação ela é fundamental. Se eu não tenho essa etapa, o alimento ele vai chegar, né, semi-inteiro, né, no intestino, e aí vai causar desequilíbrio, desconforto, má digestão. Então, também é uma atitude extremamente importante, além de controlar o estresse também, que é fundamental. Essa questão da mastigação vem lá do começo da gente, né? Então, os pais têm uma responsabilidade grande sobre educar os filhos pela mastigação, né? Como é que nós pais devemos fazer isso já desde o começo, sentar com as crianças, fazer as crianças entender que a alimentação é um período que tem que ser feito com calma, mastigar direitinho. Essa educação precisa vir do berço? Sim, com certeza, né? A alimentação das crianças, esses hábitos com as crianças é responsabilidade dos pais, né? Eu sou mãe também, então eu sei como é que é isso. A gente precisa sentar com eles na mesa, né? Ter um momento. É difícil, as famílias não conseguem mais fazer isso com tanta frequência hoje, mas quando possível, né? Sentar com seus filhos, fazer uma refeição com calma, com tranquilidade, chamar a atenção deles, né? Porque eles têm pressa para brincar, eles têm pressa para fazer as coisas,
Mas, aos poucos, também explicar, né? Dependendo da idade, a gente consegue explicar para eles a importância, os benefícios, né? Tá ali comendo, larga os talheres, né? É algo que vai fazer a diferença. Claro, não adianta a gente falar e não fazer. Então, para as crianças, o nosso exemplo vai ser o que vai determinar a atitude delas, com certeza. Atividade física regular também ajuda num bom funcionamento do intestino. Com certeza, né? Ajuda muito, né? A atividade física, ela tem um impacto enorme. Exercícios na região abdominal também, né? Mas o exercício como um todo, ele também ajuda nessa questão. Porque o exercício também, além de ter o benefício, ele vai puxar a gente para o estilo de vida saudável. Então, se você faz exercício, você já vai tomar mais água, já vai querer cuidar da alimentação, já vai fazer melhores escolhas. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o exercício também é importante. A gente vê muita dificuldade das pessoas se habituarem a tomar água na medida certa, né? Uhum. É muito comum isso. Como é que a gente pode fazer, né? Que tipo de exercício que a gente pode fazer para começar a introduzir a água no nosso dia a dia? Uhum. E qual a importância dela, né? Não só para o intestino, mas de um modo geral para as pessoas. Sim, Jorge, consumo de água, assim como a mastigação, também está bem difícil. A gente acompanha os pacientes no consultório, é algo que não é a prioridade das pessoas, né? Porque se eu tomo mais água, eu vou mais ao banheiro e eu não tenho tempo de ir ao banheiro, né? Então, a gente escuta esse tipo de resposta. Mas a conta que a gente tem que fazer para ter um consumo de água adequado é 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 100 quilos, o seu consumo de água, a sua necessidade é de 3,5 litros a 4 litros. E, então, dividir esses 4 litros durante o seu dia. Eu costumo dar a dica de já começar o dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar café da manhã, já tomar um copão de água para garantir aí meio litro, né? E aí, durante o dia, ir intercalando. Então, pela manhã distribuir, né, a quantidade ou em garrafinhas ou em copos, determinar metas, né? A gente também tem alguns aplicativos, às vezes, que podem nos ajudar, um despertador, né? De fato, o consumo de água, ele vai não só ajudar o intestino, mas vai ajudar o corpo como um todo, porque nós somos 70% de água no nosso corpo. Se a gente não tem água suficiente de fora, o nosso sangue ele vai ficar mais viscoso e os nossos órgãos vão ter muito mais dificuldade para trabalhar. Então, a água ela é importante, né, para todos os nossos órgãos, para o funcionamento ideal deles, né? Por isso, vamos tomar água com mais frequência. Com certeza, né? Por favor. Faz parte. Camila, muito obrigado pela tua participação e pelas orientações que você trouxe hoje aqui para a nossa audiência. Sim, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, pessoal. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. E Fiedler, a automação industrial. Inovador no pensar. Sustentável no agir.